Hoje eu vou testar os 3 novos modelos do OpenAI 4.1, Mini e Nano. Não tinham lançado o 4.5 já? Não era que vinha a AGI, a inteligência general, sei lá o que? Estamos em mês 4 de 2025 e estamos indo para trás de modelos, tá? Só para constar. Lembrando aquela minha teoria que eu falei que toda essa gente tem altos salários, tem que continuar fazendo altas promessas de coisas incríveis que vão acontecer e não estão acontecendo neste momento, o tempo passa, mas enfim. Eu vi a apresentação deles, supostamente eles são melhor, eles obedecem melhor, são mais inteligentes e têm um preço mais baixo. Porém, são mudanças incrementais, são evolucionais, não revolucionárias, tem uma boa diferença. Revolucionário vai ser quando eu puder colocar um modelo desses daqui numa VPS de R$30 na Contabo. Isso sim vai ser revolucionário. Até então não está mudando. Tem incrementos, eu entendo que está melhorando, não está exatamente estagnado. Mas falta uma mudança de 100 vezes para chegar nesse futuro magnífico que andam prometendo. Mas enfim. Tem uma ferramenta de Vibe Code que está dando créditos ilimitados grátis para usar os novos modelos, ok? A gente vai utilizar ela agora. Cria um aplicativo SPA, uma página só, bem simples, para combinar cartas em japonês, para aprender japonês. E aqui então me dá os frutas e vegetais. Eu sei que Ichigo, Strawberry, que mais eu sei? Pineapple, Pineapple. Para uma primeira geração tá perfeito. Quando eu testo outros que não são corretos, ele só deixa em vermelho. Ele faz essa pequena animação que eu pedi isso daqui, ele fez. Só que ele deveria resetar depois de um tempo, né? Agora vamos forçar a barra com um projeto mais complexo, digamos, com mais coisas interconectadas. O que estamos vendo na tela agora é um pequeno hobby ou projeto que eu utilizo para, sei lá, quando eu tenho tempo livre. É um pequeno jogo de simulação fantástico. É parecido com um jogo que se chama Dwarf Fortress. Não tem muito a ver com elementos gráficos, tem mais a ver com simulação e ele tem um gráfico da população e tudo isso de coisas, tá? Eu quero nesse teste. Eu tenho cada casinha que vai sendo. Tudo a questão aqui é como eu não quero lidar com arte, eu gostaria de aproveitar a parte da inteligência artificial que é muito boa na parte do código. Então eu quero meio que testar os limites do código dessa forma. E a coisa mais legal aqui é Procedural Generation, que é aquela, sabe quando um jogo tem tipo uma masmorra, uma dungeon, um novo terreno, tipo o Minecraft, todo o terreno de Minecraft é basicamente gerado assim meio que aleatório, né? Então, por exemplo, esse mapa todo aqui é aleatório, então se eu carregar de novo a tela, ele gera sempre inclusive o desenho todo aqui é baseado no Perlin Noise, que é um tipo de noise, barulho, é literalmente a estática que tem na TV, ele vai usar isso para fazer um mapa de alturas, né? Enfim, aí, como eu tava falando, ele vai gerando os personagens vão criando casinhas, né? Então, por exemplo, aqui tem umas casinhas já, e eu quero ver o interior delas, né? Então clico aqui, ele gera esse, eu sei, tá tudo feio aqui, mas a moral é que ele cria meio que cada casa tem uma quantidade de quartos diferentes e tal, aqui no problema é que aqui embaixo tem mais coisas. Enfim, tem várias coisas erradas aqui, eu vou ver se ele consegue arrumar pra mim. Vamos ver se eu consigo tirar um print disso daqui. Será que ele... Isso daqui seria bem complexo, porque ele teria que entender ou procurar qual tela é essa daqui. E eu gostaria que, na verdade, ele colocasse esses elementos aqui na esquerda e isso aqui fosse meio que ocupasse essa área aqui, né? Isso aqui deveria virar uma barra vertical, né? Vamos ver se eu consigo tirar um print do navegador com tudo mais e mandar ele arrumar. Sem muito contexto. Ou quer dizer, não quero... Porque a moral do Vibe Code é tu não ter que saber onde está cada coisa e ele poder fazer para você automaticamente. É o que eu falo. É sempre muito mais fácil de falar, tu sabe em qual arquivo tem que mexer e vai ter que procurar mais e gastar menos tempo procurando informações lá. Mas sinceramente eu tenho medo de quebrar tudo. Então aqui, por exemplo, quando eu dou... Eu não queria ser tão malvado, eu queria ver aqui qual que é o ID desse elemento aqui, que é esse Inside Building. É a janelinha, né? Então eu sei que quando ela está menor aqui, ela já entra, cabe tudo aqui, né? Isso aqui é outra coisa que não tem nada a ver com a história. Mas enfim. Sinceramente eu vou deixar assim. E na verdade o que eu queria mesmo era criar um novo tipo de building, de casa, que seria um bar. Porque eu quero ter um bar, porque tem várias profissões, eu quero que os donos de bar estejam dentro do bar. Então eu vou pedir para ele criar uma nova profissão de dono de bar e uma nova tipo de building. Isso aqui é uma classe que gera vários tipos de construções diferentes, né? Casa, fazenda, mina, indústria, etc. Então eu quero que ele adicione mais um aqui. Vou começar por aqui então. Dessa vez eu escrevi tudo em português, coloquei um print, vamos ver o que diabos acontece aqui.
Até agora tá indo bem, ele adicionou mais uma opção aqui, os filtros. Então ele mudou vários... O que ele fez aqui? Deixa eu ver. É o que eu digo, o vibe coding verdadeiro tá muito longe, ele não vai entender. A única coisa que ele fez aqui, com esse prompt genérico, eu tenho aqui uma janela onde eu posso filtrar, e ele simplesmente procurou e adicionou o bar aqui. Mas não era aqui, isso aqui é só uma lista de todos, eu queria que mostrasse aqui. Então o que eu vou fazer é inspecionar e procurar essa janelinha onde tem o resto das coisas e falar para ele que na verdade era para ter adicionado aqui. Então seria dentro desse elemento, no caso. Isso é só para colocar o botão e várias coisas, né? Se ele pedir exatamente o que tem que fazer, não com detalhes hipertécnicos, mas se eu mencionar onde que é as coisas, eu acho que ele deve fazer melhor. Olha que demora, hein? Demora. Eu não utilizo muito esse windsurf, eu utilizo mais o cursor, que é outro fork do VS Code. Ele tá demorando, talvez provavelmente porque tem muita gente utilizando. Daqui a pouquinho vou mudar pro cursor para ver se ele já era melhor. Mas para falar a verdade, parece um novo modelo e não tá tendo mudanças assim muito revolucionárias, ok? A verdade é que vem aqui, pede para trocar uma coisa, ele fica 5 minutos pensando, aí faz uma coisinha, depois fala, tá, mas tem que... Porque tudo sempre envolve a estrutura, digamos, onde vai ter o botão, você clicar o estilo do botão e depois o que vai... o script, o código relacionado a esse botão. Então sempre tem que estar perseguindo as 3 partes para ver se tudo ficou ok, sem nem falar de quando começa a afetar outros arquivos, outras coisas, né? Então não estamos vendo mudanças revolucionárias, não. Olha só o tempo que demora. Então ele ficou todo esse tempo, mas ele não se toca que tem que fazer toda a parte do... Por exemplo, ó, ele fez aqui, ele adicionou o bar. Só que se você olhar, os outras... Ele, por exemplo, quando eu coloco um hospital, uma escola, uma factory, uma mina ou uma fazenda, cada um deles tem um sprite específico. Para o bar ele não se tocou disso, porque ele não está passando para a função correta, ele não se deu o trabalho de olhar. E isso eu não estou falando que seja um problema do... Eu acho que isso aqui é um problema mais do windsurf do que do modelo em si, mas não interessa. A questão é que o cursor, eu acho que ele é mais disposto a falar, ele tem um agente, né? Então o agente é sempre, tá, o que mais falta agora? Ele já faria esse passo. Esse windsurf, ele começou com eu tinha visto esse cascade, era para ter essa coisa, esse cascade, a noção do que eu tinha entendido, ele ia verificar automaticamente os vários arquivos que precisam. Como eu estou falando aqui, não adianta só colocar o ícone, ele tem que modificar a função que coloca isso certo, e ele não está fazendo isso. Então, e depois a outra coisa que eu realmente queria, na verdade, é trocar o interior, né? Se não consegue fazer nem o primeiro passo, então vamos desistir desse windsurf e abrir no cursor para ver se é um pouquinho melhor. Tá, aqui eu tirei um print eu quero arrumar essa parte aqui que tá horrível e falei assim, eu já mencionei, eu vim aqui no Inspect, peguei todos os elementos que eu quero trocar, mas falei, esse aqui tem que vir mais para a direita, o resto não quero nada flutuando, coloco tudo para a esquerda. Vamos ver como que ele funciona. Aqui, eu achei que eles tinham adicionado já, tem que atualizar. Atualizei o cursor e mandei só no alto, ele fez algumas mudanças aqui. Vamos só ver o que ele fez. Ele arrumou a interface aqui pra mim, tá um pouco melhor. Eu queria que esse botão estivesse isso aqui. Ele podia ter se dado o trabalho de arrumar isso daqui, mas enfim. Vocês viram que tem tipos de construções, né? Eu gostaria que, na verdade, hoje em dia, por exemplo, esse daqui é um castelo, né? Ele tem o mesmo script de construção de uma casa qualquer. Então eu vou pedir para ver se ele consegue simplesmente, eu gostaria de ter um pouco melhor arrumado também, porque existe só um arquivo que faz a casa, então eu gostaria de ter um arquivo para fazer o castelo, outro para o bar, outra coisa assim, né? Vamos tentar. Escrever em português, ver se ele aceita. Baseadamente arquivo, preciso que você utilize o arquivo
bar que eu acabei de criar e faça ou utilize. Bom, não foi muito criativo porque na verdade as casas têm 3 quartos e o bar vai ter só um quarto, então menos coisa, mas eu pedi para colocar mesas e cadeiras. Vamos ver o que ele faz. Ó céus, ele criou 500 linhas de código, literalmente, de uma vez só. Se funcionar, ok, mas vamos ver. Então aqui, digamos que eu crio um novo jogo. Colocar um bar. Eu quero ver o interior do bar. E ele deu um... Ele não achou aqui. Eu acho que provavelmente porque não foi importado. Vou pegar o erro. Com um verdadeiro vibe coder que não quer nem olhar o que está acontecendo. Copio e falo nice, but you got this error. Muito bacana, mas tem esse pequeno errinho. Ó céus. É aqui que ele gera desses problemas, digamos, ele tá trocando os nomes das coisas. Ah, claro, porque já tem um... Inclusive... Eu nem olhei o código, não sei o que ele fez, se ele fez certo ou errado. O que era pra ter feito, era pra ter importado isso aqui como um módulo e só reutilizado esse arquivo aqui, ele já se encarrega de fazer tudo. Então aqui ele só deveria ter feito algumas pequenas modificações, por isso que eu falo que tá errado, mas enfim. Nossa. O que ele mudou? 33 linhas. Nossa. Falei pra ele, olha, eu acho que você poderia ter utilizado o código. Nossa, Lord Tuff, você estava completamente correto, eu super compliquei as coisas criando uma implementação separada. Por que ele sempre me chama de Lord Tuff? Porque eu coloquei nas instruções para ele sempre me chamar disso e depois eu coloco várias outras instruções. Então quando ele não me chama dessa maneira retardada, eu sei que ele desapegou das minhas instruções, que é o que acontece quando começa a perder memória. Então essa é uma forma fácil de eu ver se ele está utilizando o que eu falei para utilizar ou não. E esse é outro problema enorme dessas coisas que eles falam, eu ajustei e simplifiquei. Ele nunca vai te questionar o teu código e nunca vai sugerir melhorias da cabeça dele sozinho ou se tu não pegar antes, né? Então eu vou aceitar tudo aqui. E vocês veem que o arquivo ainda tem cada vez mais coisas, né? Sendo que essas funções já estão criadas aqui. Não. Por isso que eu falo aqui que se tu não entende como funciona o código, aqui ele cria mais quartos, né? Os quartos individuais. Aqui a função está de novo, então não precisava. O que acontece se você não fica em cima do código o tempo todo, ele só cria 20 milhões de vezes a mesma função, funções muito semelhantes, né? Vou fazer um teste rápido aqui, coloco bar, selecionar, e aqui, então essa é a conclusão. Não estamos nem um pouco perto de chegar no AGI ainda, porque no final do dia ainda são computadores computando coisas, ok? Não se deixem enganar pelo hype. Já que estamos aqui falando um pouco desse jogo, não é tudo hype, né? Esse jogo aqui, apesar de parecer bem tosco visualmente, ele tem várias funções, mas que eu passei bastante tempo olhando isso aqui, muito mais do que as pessoas tendem a admitir. Eu aprendi muito de uma coisa que não sabia nada, absolutamente nada. Então, se você tem o tempo para mergulhar nisso daqui de cabeça, digamos, se você quer aprender programação, a melhor forma eu realmente acho que é você fazer um projeto gigantesco e se forçar você aprende fazendo rodar. Então, a outra opção é simplesmente tentar fazer tutoriais infinitos, mas aí no tutorial você não tem aquela vontade de ver a coisa resolvida ou você não vai ver coisas muito, digamos, usáveis na vida real, né? Esse jogo aqui obviamente não é uma coisa utilizável para um cliente, para um projeto da vida real, porém, digamos, se eu quisesse fazer isso aqui em Python, uma linguagem que você não conhece, uma linguagem que você aprendeu, coisa assim, eu aconselho realmente a fazer projetos
grandes, porque é a única forma de você meio que aprender. Eu aprendi a tocar guitarra e solo de guitarra da mesma forma. Eu nunca quis aprender música chata e simples. Eu sempre quis aprender as músicas mais difíceis, porque você vai do difícil, tu não consegue, mas pelo menos quando tu voltar no fácil é mais fácil.